Fala pessoal, tudo bom? Juliano Redivo aqui e hoje nós vamos dar uma olhada em algumas áreas pós-colheita de milho. E hoje o objetivo aqui é a gente estar olhando essas áreas focado em plantas daninhas, porque a próxima safra está aí daqui a alguns meses. Estamos no final do mês de junho, início de julho, então vai ter mais uns 2 meses a 3 meses, até 3 meses e meio para o plantio da safra verão, que a maioria aqui da região extremo oeste do Paraná é a cultura da soja. Então, bora comigo! Pessoal, lembrando que o objetivo aqui é a gente ver tanto as oportunidades de melhoria das áreas na parte técnica, mas também as oportunidades que nós temos na parte comercial, que são muitas. Muito engenheiro agrônomo, muito consultor de campo acaba deixando isso passar na parte técnica aliado com o comercial. A gente olha as lavouras e é nítido ver as oportunidades na parte comercial também pela parte técnica, mas para isso tem que visitar a lavoura, para isso tem que estar junto com o produtor rural, entender o histórico da lavoura dele. E aí eu vou dar um exemplo para você aqui. Como a gente está bem cedo e essa área foi recém-colhida há uns 5 dias atrás, 7 dias atrás, logo antes das chuvas, a gente tem problemas muito pequenos aqui ainda de plantas daninhas. Como vocês podem ver aqui, ó, quer descer aí, Cris? Ó, começando a germinar algumas plantas de milho. E aí você vê poucos problemas de plantas daninhas, uma ou outra dependendo do histórico da área, mas poucos problemas aqui. Essa área mesmo tem poucos problemas, pouco histórico de trapoeraba, de poaia, pouco histórico de picão preto também, porque é uma área historicamente, nos últimos anos, muito bem manejada, com herbicidas pós-emergentes, pré-emergentes, então está tranquilo de manejar essa área. Só que nesse momento aqui, o agrônomo que for visitar, junto com o produtor rural, não vai observar esses problemas. Não vai saber se essa área tem um histórico bom ou não tem. Por quê? Porque nós estamos ainda muito cedo. Então, dependendo da época que você for estar fazendo essa visitação, fica de olho nisso. Você não vai saber, olhando aqui, 100% do que tem de problema. A gente tem, ó, começando uma outra buva aparecer, tem hortelã de inverno aqui, que nós chamamos aqui na região, mas nada muito problemático. Por quê? Porque nós estamos ainda muito cedo. Então, o que eu vou te dar de sugestão aqui, né, nesse momento muito cedo de visitação? Pergunta para o produtor rural o histórico dessa área. O histórico vai ser o teu aliado nesse momento. Se você não tiver o histórico em mãos, esse tipo de visita você nem precisa fazer a campo, porque vai ser um tempo jogado no lixo, tá? E como eu sei o histórico daqui, é uma área própria nossa aqui, fica muito mais fácil de a gente saber o que fazer. Claro que a gente já tem um planejamento aqui, depois eu comento com vocês o planejamento. Então bora lá. Tem uma coisa que é importante nessa visitação mais cedo, que é uma oportunidade comercial que está vindo de uns anos para cá, de 2, 3 anos bem forte para cá, que é a utilização de herbicidas para manejo outonal. Só que aí que tem um detalhe importante, né? Já falei para você do histórico, mas baixa aqui, ó. O detalhe importante é isso, ó. Palhada. Nesse momento do pós-colheita, a gente tem muita palhada aqui e isso vai facilitar ou então dificultar o nosso manejo de herbicidas residuais, herbicidas com função de pré-emergente na sementeira, para segurar essa emergência, essa germinação e emergência do banco de sementes, dos vários ciclos, né, etapas de germinação desse banco de sementes. Então a gente tem várias sementes de plantas daninhas, dependendo de cada época, né? A buva vem numa época, uma trapoeraba vem em outra, então a gente tem épocas diferentes. E essa época do cedo, o histórico junto com a quantidade de palhada vai nos dizer muito aqui. E sobre essa questão de palhada, perceba que aqui a gente tem uma quantidade boa, não vou dizer excelente de palhada. Foi uma produtividade muito boa e quanto melhor a produtividade, geralmente a gente tem uma palhada mais volumosa na área. E aqui vem um cuidado muito grande, porque como essa área foi muito bem plantada, uma germinação, um vigor do milho muito bom, a gente tem poucos espaços onde a luz entrou muito cedo nessa área. Então é provável que pelo histórico bom aqui, pela luz entrando mais tarde, só bem no final do ciclo nessa área, a gente tem uma germinação, emergência do banco de sementes de plantas daninhas um pouco mais tardio. Então não tem com que eu me preocupar com uma
utilização de um herbicida residual, manejo outonal aqui, por exemplo, dá um exemplo, com produtos que tem esse carry-over maior, que eu tenho que ter um cuidado, mesotriona, atrazina, o próprio dicamba, que não tem um efeito no solo, no banco de sementes, mas tem um carry-over maior, não tem por que eu me preocupar agora. Ou então o diclosulan, que é o Spider, né, o nome comercial aí, vários produtos que podem ser utilizados nesse momento. E a palhada é um fator determinante pelo seguinte, quanto mais palhada eu tiver, eu tenho que me preocupar se esse produto, se esse ingrediente ativo que eu estou recomendando para o produtor rural, ele tem a capacidade de passar a palhada. Se ele não tiver essa capacidade de passar a palhada, tem que tomar muito cuidado na hora de recomendar, porque é como você usar uma água. E por que isso é importante? Eu já vi muito engenheiro agrônomo que eu acompanhei fazendo lado a lado, geração de demanda, querendo colocar produto lado a lado que não consegue passar a palhada. Então vou dar um exemplo, né? Numa dessecação pré-plantio, alguns dias, um mês ali antes do plantio, com uma situação de muita palhada, ele vai lá e vai testar um lado a lado com um herbicida pré-emergente. Só que herbicidas pré-emergentes eles precisam atuar onde? Precisam atuar no solo. Não adianta jogar no lixo um lado a lado, uma geração de demanda, sem ter o critério técnico, que é o quê? Se esse herbicida passa a palhada ou não. E aí a gente entra numa discussão de KOW, KOC, que fazem parte das propriedades físico-químicas de cada ingrediente ativo, de herbicidas, que não vamos falar aqui, deixamos lá para aula dentro da nossa comunidade acelerada. Esse aqui, pessoal, é um mesmo talhão lá de cima, da outro pedaço da área, só que esse tem um histórico um pouco pior de plantas daninhas. A gente já vê aqui, como vocês podem ver aqui, ó, picão preto já não controlado do início da safra, então isso aqui a gente vai ter que controlar mais cedo para não deixar esse banco de sementes aumentar ainda mais do que já foi aumentado. E isso tudo, esse detalhe é um exemplo clássico de uma oportunidade que tem nas lavouras na parte comercial também. Por quê? Porque é comum o produtor rural ele acertar o manejo, quando ele acerta o manejo, caiu como uma luva, ele começa a usar esse mesmo manejo por anos a fio, 3, 5 anos ou até mais. Vou dar um exemplo para os mais antigos aqui. Ali nos anos 2000, casa de 2010 até 2015 aproximadamente, a gente usava muito, os produtores rurais em várias regiões, usavam muito o manejo de dessecação sequencial pré-plantio da cultura verão, soja ou milho, por exemplo, ou até feijão. E nessa época se usava muito glifosato e 2,4-D, 7 a 10 dias depois se usava gramoxone ou gramocil, por exemplo, ou similares, ou seja, paraquat com diuron ou somente paraquat. Hoje já não está mais no mercado aqui para nós Brasil, mas se usava muito. O que aconteceu? A gente teve problemas com o paraquat de resistência e também ele foi tirado do mercado. E com o 2,4-D a gente tem até hoje a necrose rápida, principalmente nas plantas de buva, necrose rápida, que é um sistema de defesa da planta para não absorver esse produto tão rápido, e aí essa dose, a mesma dose que você utiliza por conta dessa necrose rápida, ela acaba não funcionando. Mas voltando à oportunidade comercial do mercado, por que essa planta aqui é um exemplo de oportunidade grande comercial? Porque é comum os produtores rurais usarem a fio depois de encaixarem um manejo, como o exemplo que eu falei, glifosato, 2,4-D, depois o paraquat, é comum eles encaixarem 3, 5 anos no mesmo manejo. E esse manejo, por mais que seja excelente, muito bom, ele acaba selecionando aquelas plantas mais tolerantes ou até resistentes a esse manejo, por anos a fio. E aquela planta que estava quietinha, só numa mancha ao longo do talhão, uma ou outra mancha, ela começa a expandir, ela começa a criar sementes, aumentar a sementeira, o maquinário espalha para outras áreas do mesmo talhão e de outros talhões, então de um ano para o outro, a gente começa a ver um aumento significativo. Isso acontece depois de 3, 5 anos. Então esse é o momento, ou um pouco antes disso, de preferência, é o momento de a gente tombar o manejo, mudar o manejo de uma sequência de herbicidas que estava sendo feita para outras. Aqui, por exemplo, nesse talhão, se utilizou por vários anos, 3, 4 anos seguidos, um pré-emergente que é o diclosulan. O diclosulan é um pré-emergente excelente, tem uma capacidade legal de passar a palhada, que está relacionado com KOW, KOC que nós falamos, mas ele não é tão excelente, não é tão bom
para picão preto especificamente. E aí, claro, anos a fio sendo utilizado, 4, 5 anos na mesma área, no mesmo talhão, vai deixando as plantas tolerantes se desenvolverem, né, ficarem de uma safra para outra na mesma área. Então tá aí uma oportunidade, você que atende produtor rural, tá usando o mesmo manejo durante 4, 5 anos, 3 anos ou mais, dá uma olhada se não é o momento de alterar esse manejo. Por exemplo, de um diclosulam para uma atrazina mesotrione ou qualquer outro herbicida residual pré-emergente que passa a palhada, que tem essa característica para estar tombando esse manejo e melhorando o manejo das plantas que estão sobrando, mesmo que esse manejo não seja tão bom para as plantas que você já resolveu nessa área. Pessoal, outra coisa importante se falar é os pré-emergentes aí que a gente usa para essa época de manejo outonal. Lembrando que manejo outonal, o que é? Manejo outonal é essa época de aplicação que é no outono e inverno, meses antes, e não ali um mês, 3 semanas, logo antes do plantio, mas meses antes, 2, 3 meses antes do plantio da cultura verão. Justamente para você que ou está plantando uma cultura de cobertura ou não, o produtor rural que está fazendo isso, ele segurar o banco de semente dessas plantas daninhas para que lá próximo ao plantio ele só faça ajustes caso necessário. Aplique um herbicida mais tranquilo, mais fácil, em estádios menores dessa planta daninha, 2, 4, 6 folhas, para controlar de forma mais fácil em uma só aplicação ou nem precisar fazer aplicação, como em alguns casos a gente já aconteceu aqui, a gente nem precisar fazer o manejo outonal, nem precisar de uma dessecação lá pré-plantio. E aí, sobre esses herbicidas, hoje a gente tem basicamente o mercado sendo dividido, né, da data de hoje, 2 herbicidas aí muito fortes no mercado, que é, de um lado, o diclosulam, que abracou o mercado, até hoje abraca o mercado, de longe aí começou disparado como o pré-emergente mais usado, inclusive a gente sempre fala, né, o pré-emergente de entrada, onde o produtor rural que nunca usou pré-emergente, ele pode estar entrando com o diclosulam, que é um herbicida mais fácil, tem algumas propriedades físico-químicas dele, algumas características que são boas, desejáveis para nós estarmos recomendando, e inclusive na parte comercial. Quer entrar com o cliente, com o produtor rural, num início de manejo com herbicida no manejo outonal ou pré-emergente, seja meses antes do plantio, seja próximo do plantio, entre com o diclosulam antes de uma soja, por exemplo, que fica fácil de ele usar, é fácil de acertar, você como consultor agrônomo e ele como produtor rural de acertar esse manejo. E aí, por outro lado, tem um lado o diclosulam, por outro lado a gente tem a mistura comercial, está sendo cada vez mais comum aí, abracando também bem o mercado, que é uma mistura de atrazina com mesotrione, né, que são herbicidas comumente usados na cultura do milho, mas que entrou forte nesse manejo outonal, inclusive com o registro pré-plantio, na dessecação para plantio da cultura da soja, então está abracando bem o mercado também. São 2 herbicidas que dominam o mercado nesse timing de aplicação. Só que tem um detalhe, eu até falei em uma das aulas dentro da nossa comunidade Aceleragro sobre herbicidas de manejo outonal. Desenhei lá as várias possibilidades, que não só esses, porque o setor de pesquisa, de desenvolvimento de mercado das empresas, que está relacionado com marketing, junto com a parte técnica, estão testando vários produtos que são utilizados em outras culturas, por exemplo, no milho mesmo, outras culturas como feijão, milho, entre outras, para estarem utilizando nesse manejo com um residual maior, com um carry-over maior. Então fiquem de olho no mercado, aí logo vão estar entrando com certeza herbicidas que são menos comuns para a cultura da soja, mas que vão estar entrando no mercado e forte. Inclusive, a empresa que não está vendo isso está perdendo e está perdendo o mercado. Por quê? Vamos pegar, a Syngenta está entrando forte com Calares, que é atrazina e mesotriona, a própria Corteva com o Spider, que é o diclosulam. Então essas empresas já estão estabelecidas porque se anteciparam a essa necessidade do produtor rural. E é por isso que é importante que tem que estar aqui, ó, no campo, avaliando a necessidade do produtor rural e recomendando o que ele precisa para resolver o problema dele, que é o banco de sementes que está crescendo ano após ano. Pessoal, nós estamos agora aqui num talhão, num outro talhão, e vamos dar uma olhada no histórico também. É um histórico pior de plantas daninhas aqui, então tem que tomar mais cuidado com o manejo, talvez fazer mais antecipado, aumentar a dosagem do mesmo manejo e deixar claro que aqui a gente já planejou qual vai ser o manejo a ser feito de pré-emergente, inclusive vai ser feito um manejo de outonal aqui. Só que nesses casos, por que é importante uma visita dessa? Mesmo para você que já vendeu, já planejou junto com o produtor rural qual o pré-emergente, qual o manejo outonal ou só a dessecação pré-plantio que vai ser feita,
você pode ajustar alguma coisa, ou mudar o produto, ou então aumentar a dose, ou então diminuir a dose. Por quê? Porque aqui a gente está numa recém-colheita de milho, final de junho, início de julho. Ainda tem muito chão, 2 meses, 3 meses até o plantio da soja. Então, até lá, essa realidade aqui de plantas daninhas que a gente está vendo, vai piorar e vai piorar muito. Então a gente tem que ir ajustando para resolver esse problema e não deixar incomodar para os próximos anos. Ó, picão aqui sementando nessa área, então não dá para deixar isso aqui acontecer. Tem que resolver e focar mais os manejos, tanto de pós-emergentes, focado em planta daninha, tanto de pré-emergentes, focado nesse picão preto, que é o principal problema aqui. Não vai focar no restante? Não vai focar numa mancha ou outra de trapoeraba, hortelã de inverno que tem aqui, uma poaia, ou então a própria buva, folhas estreitas tipo capim amargoso? Não, não é isso, vai focar também. Mas o foco principal da escolha de um manejo sempre está na principal ou nas principais plantas daninhas problema que tem em cada talhão. E é por isso que é importante esse ajuste aqui, essa visita mesmo com os herbicidas já planejados para a próxima cultura. Pessoal, por mais que essa visita aqui está mais focada no manejo de plantas daninhas, herbicidas, ajustes de dosagem aqui, a gente sempre tem que perceber que o que a gente puder estar olhando, observando, para estar perguntando depois para o produtor rural é importante. Por exemplo, aqui, será que vai ser feito calcário? Nós nem falamos em calcário, em calagem, gessagem, correção de solo, nós nem falamos aqui em qual híbrido que ele plantou, né? Por mais que a gente comentou, poxa, esse é o mesmo híbrido da outra área lá. Por que isso tudo é importante? Porque isso faz com que você possa construir um histórico lá, coloque no teu CRM, lá como consultor da tua empresa, ou coloque na tua planilha, deixa um histórico pronto para esse produtor rural. Por quê? Porque vai facilitar a recomendação de um híbrido, por exemplo, para a próxima safra. Você vai recomendar, conhecendo a realidade dele, tendo empatia, não só recomendar o híbrido que comercialmente é interessante para você, mas sim recomendar o híbrido que pode ser que seja um híbrido comercialmente interessante, mas que também se encaixe dentro do manejo dele, que é o mais importante. E talvez seja por isso também que você não está, às vezes, conseguindo atingir tua meta, porque você não está alinhando a parte técnica, o que está acontecendo no campo, com o que esse produtor precisa. Então lembra sempre disso, alinha o técnico comercial, sempre observe o que está acontecendo a campo para você construir um histórico e cada mês, cada semestre, cada safra, cada ano agrícola que passa, você vai poder encaixar o que você tem a oferecer dentro do teu portfólio com o que ele realmente precisa. Então fica a dica aí. Pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado desse novo modelo que a gente está trazendo aqui para o canal do Juliano Redivo, da Aceleragro. Espero que te ajude aí na parte técnica, na junção da parte técnica com a comercial. E me dá o feedback aqui, aproveita e coloca nos comentários o que tu achou do vídeo, sugestões de próximos vídeos, que com certeza vai me ajudar bastante aí para estar apoiando o canal. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal que é importante. Tamo junto, até a próxima.